O novo reajuste foi anunciado pela Petrobras e pegou muita gente de surpresa. De acordo com os consumidores, essa elevação só seria justa se o salário mínimo fosse compatível ao custo de vida no país. Aqui no Brasil, as coisas tudo tem e tudo é o absurdo de tudo. Porque aqui é tudo tirado daqui e o país vizinho aqui é mais barato do que aqui. Aí se fala de ICMS, que não vai ter mais, de isso, aquilo, outro. Mas quando chega na hora, nada disso acontece. Subiu tudo, subiu o gás, subiu a gasolina, subiu o álcool, subiu tudo. E cadê o salário? Foi para onde? Você sobe R$100 o salário, e aí sobe 10% da gasolina, 10% no álcool, vai lá, até o óleo de cozinha subiu. Uma coisa que é tudo produzido aqui. O aumento veio numa hora bem difícil, né, da população brasileira, que vem saindo da pandemia, e é o momento da gente se equilibrar. O que a gente esperava do governo federal era que ele tivesse essa paciência, né, de segurar essa gasolina em 5,19, mas pelo que a gente está vendo, a tendência é eles aumentarem mais. É muito difícil demais fazer isso, porque o salário também não bate, né, a gente trabalha mal hoje em dia para comer, porque as coisas não estão fáceis. O efeito é uma reação em cadeia que compromete o poder de compra das pessoas, aumentando o preço de insumos básicos para a sobrevivência e, por isso, a insatisfação. Bem, por mais que o aumento seja bem pequeno, mas nós já temos quase 3 anos aonde vocês ainda abastecem numa faixa em torno de R$5. Nunca durante tanto tempo na economia brasileira recente o consumidor abasteceu os seus combustíveis, seus carros com esse preço. E com alguns produtos aumentando de preços, por mais que a inflação de modo geral esteja controlada, eu tenho essa compressão, né, do meu poder de compra. E com isso, o consumidor, a população de modo geral, ela se sente muito mais acuada, porque não pode deixar de abastecer o carro, não pode deixar de fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo o salário, a renda acaba não dando. E isso vai implicando em escolhas cada vez mais difíceis ao longo do mês. Não à toa, e diversos indicadores e índices financeiros mostram que existe um endividamento crescente por parte das famílias, não só em São Luís do Maranhão, mas no Brasil de modo geral, e sempre com alguns vilões, como cartão de crédito, que são utilizados justamente para essas compras do dia a dia, como abastecer. Então isso vai refletindo e tendo um efeito em cadeia. Esse é o primeiro reajuste desde outubro de 2023. Com um aumento de 7%, o valor do preço da gasolina acresce em 20 centavos e é vendido para as distribuidoras por cerca de R$3. Para o consumidor final, esse número chega a dobrar e varia entre R$ 5,69 a R$ 6. Bem, o aumento, de certa forma, que ele vende das bombas e vai sendo repassado para o consumidor, ele faz parte de uma reconfiguração da política de preço da Petrobras. Enquanto durante os últimos anos, nós tivemos uma política de preço atrelada não só ao câmbio, mas ao valor do preço do barril, agora nós temos uma política muito mais discricionária, em que tenta balancear os interesses da empresa, que tem que remunerar os seus acionistas, mas ao mesmo tempo o interesse do próprio governo federal em baixar o preço dos combustíveis. Nesse primeiro momento nós temos esse efeito contrário, né, o reajuste, o combustível ficando mais caro, mas é porque o governo ainda precisa entender o que ele vai fazer com a Petrobras, qual que vão ser as próximas diretrizes para os próximos meses e para o próximo ano, até para que a gente consiga entender como que está essa nossa dependência da nossa matriz energética. E até isso acaba suscitando questionamentos para o consumidor como o seguinte: mas cadê o etanol? Cadê aquela opção de combustível que eu tinha em que normalmente eu poderia fazer essa opção em preços mais caros, mas agora eu não consigo? Então tudo isso acaba gerando esse pano de fundo em que com essa decisão da empresa o consumidor ele fica muito sem saber o que fazer e o mercado financeiro também reage, né, à revelia do governo federal. O momento é de incerteza para os consumidores, que temem reajustes consecutivos. Mas, de acordo com a análise desse especialista, o preço final nas bombas não vai ultrapassar os R$6. Dificilmente nós vamos chegar a um patamar muito próximo dos R$7, como nós chegamos até aquele momento. Ali nós tínhamos diversas situações adversas na economia, o que nós até chamamos de choque de oferta, que acabaram impactando nesse grande preço dos combustíveis. Mas é uma verdade que os aumentos deverão continuar para os próximos meses,
Primeiro, porque o governo federal, de certa forma, precisa aumentar o seu fluxo de receita, sendo ele um dos maiores acionistas da Petrobras. Esse aumento não é de todo ruim, até porque o ministro da Fazenda precisa, de certa forma, honrar o compromisso firmado pelo novo arcabouço fiscal. E, claro, também a própria presidente da Petrobras, Magda Chambriard, precisa mostrar para o mercado, para a população, qual que vai ser a política da empresa. Então, nós ainda vivemos esse ambiente de incerteza que deve levar a novos aumentos. Agora, o que o consumidor precisa enxergar, a população tem que enxergar, é que esses aumentos devem vir em escalas menores. E muito provavelmente a gente deve, de fato, consolidar essa certa estagnação no preço da gasolina e de demais outros combustíveis na faixa dos R$ 5,00, R$ 5,50. O problema é que quando você chega e estabiliza o preço a essa faixa, você vai gerar um contrapeso negativo para a população. E aí vai se demandar do governo federal quais que vão ser os efeitos compensatórios para evitar em que esse contrapeso ele acabe, por exemplo, diminuindo o consumo e voltando a uma situação econômica de queda.